Olá, tudo bem? Excelente dia de estudos e hoje continuaremos com o assunto globalização e os fluxos, e a aceleração dos fluxos, E nessa parte na aula de hoje a gente vai discutir um pouco, Vou passar aqui algumas informações sobre as consequências da globalização e globalização versus cultura e os fluxos internacionais, além do breve conceito do que são as transnacionais. Queridos, mas primeiramente eu deixo a seguinte frase: a globalização, ela rompe fronteiras. A globalização rompe fronteiras e fronteiras interrompem a imigração. Isso é uma frase de Leandro Pereira, de Leandro Pantera, segundo a fonte. Então, é uma crítica também ao sistema, ao processo de globalização, Porque o processo de globalização ele veio para encurtar as distâncias, ele veio para quebrar barreiras e limites territoriais. Hoje a gente consegue, com um aparelho telefônico, com um aparelho celular, com Skype, com vários mecanismos aí, se comunicar com pessoas que estejam a 10, 15, 20 mil quilômetros de distâncias. Então, a globalização, ela serviu para romper fronteiras, as fronteiras através dos meios de comunicação, e as fronteiras, elas interromperam o processo de imigração. A gente tem visto com a crise migratória, vários países da Europa se fecharam para a imigração de muitas pessoas que estavam fugindo de quadros de guerras. Então, eu deixo aí uma frase que também é uma crítica. Aí agora a gente vai entrar o processo econômico, o sistema econômico, a economia é considerada como o principal vetor da globalização, pois sua expansão depende dos fluxos de capital e mercadorias. Atualmente tem ocorrido a ampliação das fronteiras econômicas, resultando em uma maior integração mundial, ou seja, em uma aldeia global. O que seria essa aldeia global? É como se nós fôssemos objetivamente uma tribo e nós poderíamos nos comunicar em tempo real sem grandes distâncias. Então, aldeia global é justamente uma noção de comunicação entre os vários povos, de uma forma rápida, de uma forma objetiva, de uma forma mais singular, ok? E gostaria que você pesquisasse aí também, se você verificar no dicionário geopolítico, ou pode ir no dicionário OAS ou Aurélio, pesquise lá o que seria uma aldeia global, ok? É como tarefa para a aula de hoje também, tá? E essa competitividade gerada entre as empresas transnacionais, ela gerou um grande jogo de interesses, Mas primeiro, deixa eu passar para vocês aí o que seriam as empresas transnacionais, que atualmente é conhecida como transnacionais, mas eram as multinacionais ditas, até algum tempo atrás, uma década atrás ou mais. As transnacionais, queridos, elas correspondem a empresas dos ramos industriais, comerciais e prestação de serviços que atuam em territórios distintos. Ou seja, as transnacionais elas possuem sua matriz localizada em um país e atuam em diversos outros países, ultrapassando os limites geográficos de seu país de origem, ok? A maior parte das empresas transnacionais possui origem em países desenvolvidos, Os investimentos realizados por empresas transnacionais, eles são altíssimos, pois as matrizes enviam recursos para a implantação de filiais nos países periféricos ou subdesenvolvidos, onde encontram um conjunto de benefícios.
ok? E esse conjunto de benefícios, eu abordei em algum dos vídeos anteriores, esse conjunto de benefícios ele vai partir tanto do governo federal, né, quanto do governo estadual ou municipal. Aqui no território brasileiro, lá na região norte, nós temos a Zona Franca de Manaus, onde o governo federal ele concede subsídios para empresas que queiram instalar-se lá e tem a redução de impostos, tributos, tem a concessão de áreas, né, para instalação de suas indústrias com valores quase que irrisórios, são atrativos realmente interessantes para que as empresas transnacionais elas coloquem e reportem seus recursos para ela com seu investimento para que ela possa produzir no território, gerando empregos e movimentando o PIB nacional, que é o Produto Interno Bruto. Ok, queridos? Então, fica aí esse conceito de transnacionais que é interessante que você grife aí, tá ok? Eu queria que você pesquisasse, já passei em vídeos anteriores, se você não fez, faça por favor a pesquisa de aldeia global e de neoliberalismo econômico, tá? Esse neoliberalismo que eu já passei em alguns vídeos anteriores, mas se você por algum motivo não pegou, está dentro deste contexto do processo de globalização, tá? Após a terceira revolução aí tecnológica, tá? E após a evolução tecnológica, né? E agora vamos abordar quais são as consequências do processo de globalização, né? Eu comecei falando anteriormente, no vídeo anterior, sobre a substituição das máquinas, né, do corpo, da mão de obra humana pelas máquinas, onde você tinha aí 20, 30, 40, 50, 60 trabalhadores, você compra uma máquina, né, ou você pode alugar a máquina. Hoje as empresas estão trabalhando muito com a locação de determinadas máquinas, e estas máquinas elas fazem um serviço de 40, 50, 60 homens. Né? As indústrias automobilísticas elas puderam aproveitar muito destes benefícios, né? Então reduz-se, você tem que investir na máquina, mas você reduz a sua folha de pagamento, porque máquina não recebe salário, você precisa ter apenas uma empresa ou você treina alguém para fazer o processo de manutenção dela, né, sazonalmente, de período em período. Máquina trabalha 24 horas por dia, né? Máquina não reclama se o trabalho está tedioso ou não, máquina não reclama se o salário estiver atrasado, né? A máquina não vai entrar em greve. Então as empresas elas estão optando, né, investindo na contratação e na compra de ou locação ou na aquisição de máquinas para substituir seus trabalhadores. E com isso você reduz a folha de pagamento, você aumenta a sua margem de lucro, né? E aí entra, mais uma vez, lembra lá no processo de evolução do sistema capitalista, capitalismo comercial, industrial e financeiro, né? Nessa última fase do sistema capitalismo, capitalismo financeiro ou informacional, né? Onde a globalização vem dar a mão aí para aumentar cada vez mais os lucros, né? Que é o objetivo principal do sistema capitalista. Então, a globalização ela vem também proporcionar um aumento nos lucros das empresas, né? Porque aí a automação das indústrias, né? E existem hoje cursos técnicos, graduações em engenharia da automação. E o que é esse processo de automação? É a substituição de pessoas, de máquinas, né? De pessoas por máquinas. E, queridos, o atual quadro político e socioeconômico mundial, aí a gente já entra nas consequências da globalização, né? De forma conceitual. O atual quadro político e socioeconômico mundial é resultado do processo de surgimento, expansão e domínio do sistema de produção capitalista e da disseminação do processo de globalização. Aos menos favorecidos, a globalização trouxe grandes desafios, visto que sua fragilidade política e socioeconômica dificulta
sua inserção na economia mundial, na economia global. As áreas economicamente mais pobres, elas acabam não dispondo de uma infraestrutura adequada. Desta forma, permanecem isoladas, né, o que não as torna atrativas para a realização de investimentos externos. Há também uma maior concentração de riquezas, onde países ricos ficam mais ricos, enquanto os países pobres apresentam-se mais empobrecidos. Além disso, os países mais pobres, eles produzem basicamente matérias-primas, principalmente aquelas oriundas da agricultura, cujo valor de mercado é reduzido. Os recursos provindos do capital especulativo, eles são utilizados por muitos países para equilibrar suas balanças comerciais, tornando-as positivas. No entanto, instabilidade econômica é um dos grandes problemas enfrentados por países que buscam elevar seu índice de desenvolvimento, pois a fuga de investidores resulta em graves crises econômicas. E essa volatilidade do capital de investimento é explicada pela facilidade encontrada através dos meios de comunicação, Pois, em qualquer sinal de ameaça, o investidor tem a possibilidade de transferir seu capital, provocando efeitos desastrosos na economia de forma imediata. E eu quero alertar para vocês, quem acompanha aí jornais cotidianamente, vai ouvir falar de bolsas de valores, de Bovespa, de cotação do dólar. Né? Nós temos vivido no Brasil atualmente, né, isso no mês de abril da segunda quinzena do mês de abril do ano de 2020, né, nós temos observado uma alta vertiginosa da cotação do dólar. Né? Hoje, para você comprar $1, você tem que dispor de R$ 5,70. Para você comprar apenas $1. Para você comprar um dolinha só, você tem que dispor de mais de R$ 5. Ou seja, o real, a nossa moeda, está desvalorizado 5 vezes, né, em relação ao dólar. E se a gente for verificar em detrimento ao euro, está mais de R$ 6. E se você for verificar em detrimento à libra, né, você vai chegar a quase R$ 7 de desvalorização, de diferença. Para você comprar uma libra, você tem que dispor de quase R$ 7. Olhem a desvalorização. Né? E por que isso ocorre? Porque quando há uma instabilidade política, como nós temos observado no cenário político atual, o que os investidores fazem? Eles retiram com apenas um clique, né? Eles estão lá na Bolsa de Valores, estão vendo lá qual é o país que mais está dando rentabilidade para eles. Se eles perceberem que está existindo uma instabilidade política e econômica naquele país que eles estão investindo, em um clique ele tira as moedas, o seu investimento daquele país e joga para alguma outra empresa que esteja sediada, né, que esteja em outros países necessitando desse investimento, onde ele vai ter mais lucro, onde ele vai ter uma estabilidade política melhor. Tudo que o investidor quer, né, é um lucro estável, ele não quer perder dinheiro. E quando ele observa que por alguma medida governamental ele pode perder muito dinheiro, ele vai tirar rapidamente, né? Ele vai acionar lá o seu funcionário que esteja na Bolsa de Valores, eu quero que você venda logo as minhas ações porque eu não quero tomar prejuízo. Ele tem que vender na alta, porque se ele comprou na baixa e a ação dele valorizou, e ele está observando que vai haver uma queda, né, no valor daquelas ações, quando tiver aqui, ele já vai vender logo para ele não ter prejuízo. Então, há uma fuga de investidores e o que acontece? O real se desvaloriza. O real se desvalorizando, o dólar e as demais moedas, né, se valorizará em observação em detrimento da nossa moeda. Então, queridos, ainda podemos considerar como consequência do processo de globalização a falência de empresas nacionais, né, que devido ao elevado custo de manutenção não conseguem competir com as transnacionais, que possuem um maior capital para investir em tecnologias, barateando seu processo produtivo.
e, consequentemente, reduzindo os seus custos e elevando os seus lucros. No entanto, o desemprego é considerado o problema mais grave gerado pela globalização, né? E quando eu falo aí do desemprego, pensem nos cobradores dos ônibus. Antigamente, eu digo 5, 10 anos atrás, você ainda tinha, né, você entrava no ônibus, eram os ônibus maiores, você tinha aqueles cobradores onde você poderia pagar em espécie. Né, tinha o motorista e o cobrador. Hoje, com o avanço, né, o Rio Card ou cartão de gratuidade, o que acontece? Os cobradores foram, né, deixados, o posto de trabalho do cobrador já não existe mais. Por quê? Você tem um cartãozinho que substituiu uma função que é importantíssima, né? Ao meu ver, é muito importante, porque hoje o motorista ele faz dois papéis, né? Ele tem que conduzir o ônibus e ele tem ainda que fazer aquela conta matemática para te dar o troco e tem que ficar parado ali. A sua viagem atrasa e há um risco, né, de acidente e o motorista tem que estar fazendo ali as duas funções, né? Assobiar e chupar cana, né? De forma bem objetiva. Então, as grandes empresas, elas investem cada vez mais em tecnologias, necessitando menor quantidade de mão de obra humana, né, e de pessoas qualificadas. Por este motivo, muitas empresas procuram importar mão de obra qualificada, provocando assim a fuga de cérebros. Você sabe o que é uma fuga de cérebro? É quando a mão de obra, quando você se qualifica, né, de uma forma tão acima da média nacional, que as empresas que são sediadas em outros países, ela vai te fazer uma proposta. Estou precisando de uma pessoa que tenha a sua qualificação e que no país onde eu tenho a empresa lá, eu não disponho dessa mão de obra pelo valor, né, por um valor satisfatório para a empresa e mais satisfatório ainda para você. Então, geralmente, o que é a fuga de cérebro? É quando pessoas altamente gabaritadas, qualificadas, estudadas, né, para determinados postos de trabalho, elas são aliciadas, né, elas são oferecidas a elas, né, uma certa vantagem financeira e estabilidade econômica para que elas saiam do seu país de origem e vá trabalhar, contribuir com o seu conhecimento intelectual na sede da empresa em outro país, ok? Então, fuga de cérebro vai ser a sua pesquisa. Quero que você pesquise aí mais sobre fuga de cérebro. Você já pesquisou sobre aldeia global? Agora eu quero que você pesquise sobre fuga de cérebro e também sobre neoliberalismo econômico, beleza? Também quero que você pesquise. E sobre os fluxos internacionais, queridos, nas últimas décadas, né, presenciamos a consolidação do processo de globalização mundial baseado na nova divisão internacional do trabalho, né? E diante dessa nova realidade mundial, intensificou-se o deslocamento de mercadorias, pessoas, informações e capitais, formando uma grande teia. Os fluxos internacionais eles são viabilizados pelos avanços tecnológicos provenientes da terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científico-Informacional. Os principais fluxos de mercadorias e informação de capitais, né, nós vamos ver agora rapidamente, e eu gostaria que vocês anotassem e pesquisassem mais sobre os fluxos de mercadorias, né? Os fluxos de mercadorias, com o fim da Segunda Guerra Mundial, grandes empresas se proliferaram mundialmente. Surgem, então, as transnacionais, né? Essas empresas tiveram grande participação no processo de globalização, que interligou os diversos países e continentes, acelerando os fluxos de mercadorias. A circulação de mercadorias ela foi beneficiada pela evolução nos sistemas de transporte. Por exemplo, através do desenvolvimento de modernas aeronaves, navios cargueiros, trens de alta velocidade e caminhões.
Os fluxos internacionais de mercadorias, eles ocorrem principalmente através do transporte marítimo, sabia? Sendo que este movimenta aproximadamente 75% do volume de cargas. Essa ampliação e modernização do transporte marítimo possibilitou a fragmentação do processo produtivo e a terceirização, visto que as empresas passaram a implantar suas unidades de produção em diferentes locais, priorizando os menores custos e maiores margens de lucro, que a gente falou. Queridos, o transporte rodoviário ele é usado majoritariamente para o transporte de mercadorias dentro do país, sendo proporcionalmente pouco utilizado para o transporte internacional de cargas. Para o transporte internacional de cargas, utiliza-se o transporte marítimo ou o aéreo quando as mercadorias são de alto valor agregado, ok? Isso, fluxo de mercadorias, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os fluxos de informação e de capitais, tá? Os fluxos de informação e capital, eles possuem participação fundamental no processo de globalização, sabe por quê? Porque foi a partir da década de 1970 que ocorrem importantes avanços tecnológicos no setor de informação, principalmente com a criação de novos sistemas de comunicação, que tiveram como base o avanço da eletrônica e principalmente da informática. Essas tecnologias elas foram gradativamente sendo transformadas em bens acessíveis à população e, consequentemente, a produção de bens de telecomunicações teve um crescimento vertiginoso. O acesso à internet trata-se de um dos pilares de sustentação da globalização, visto que é através do acesso à internet que ocorreram as trocas de informações instantâneas, ok? A rede de telecomunicações também exerce influência no fluxo de capitais, quando eu falo capitais, financeiro. O fluxo de capitais ele corresponde à negociação de títulos e ações de empresas, de compra e da venda de moedas com valorização positiva no mercado internacional. Por exemplo, o dólar, a libra e o iene, que é o chinês. O fluxo de capital também ocorre através da transferência de crédito entre instituições financeiras. A maioria das transações econômicas elas são realizadas nas bolsas de valores. No caso do Brasil é o Bovespa, que está lá em São Paulo, que já teve durante alguns anos aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio. As bolsas de valores, atualmente, elas exercem influência direta na economia global, definindo, inclusive, a valorização ou desvalorização de moedas nacionais, ok? Eu quero que vocês pesquisem sobre bolsas de valores. No caso do Brasil, pesquisa um pouquinho mais sobre Bovespa e qual o seu papel na economia do Brasil. Quero que vocês pesquisem sobre commodities. O que são commodities? As commodities são tipos de mercadorias, dependendo do seu ramo, que são negociadas nas bolsas de valores, E, queridos, não se esqueçam de grifarem aí, fazerem as suas anotações, e a gente continua com esse assunto. O processo de globalização é um assunto muito bacana, muito gostoso, e o que vocês estão fazendo aí? Você clicou no link aí para assistir esse vídeo, você já está inserido, você já está contribuindo, já está dentro do conceito, dentro do processo de globalização. Nós estamos vivendo a era da globalização, nós estamos vivendo uma era de elementos altamente informatizados. Essa tecnologia que nós estamos podendo nos apropriar, viver, ela faz parte da revolução técnico-científica e informacional. Eu não sei quantos gigas você tem na sua casa, se é 1, se é 5, se é 10, se é 15, 20 gigas de internet, 30, 100 gigas, já tem megas, no caso da internet é em megas, perdão, já tem até 300 megas, tu imagina, tu clicou, pensou, já foi, já abriu o vídeo, não tem perigo de travar o streaming, Então, a globalização, ela veio para nos auxiliar, nos contribuir, causou muitos benefícios, como essa troca de experiências internacionais, trocas de culturas,
causou grandes consequências, como inclusive a pedofilia pela internet é uma consequência, né? Agora nós estamos vivendo agora esse auxílio emergencial que o governo brasileiro está propondo à população. Tem havido muitos crimes, cybercrimes, né? A pessoa, o bandido, ele manda para você um link, você clica lá, coloca seus dados, ele rouba os seus dados e faz uma compra pela internet com seu cartão, né? Ou ele extrai um valor da sua conta. Então, queridos, tomem muito cuidado, porque os crimes pela internet, o processo de globalização veio também, né? A consequência negativa do processo de globalização, né? Ela é absurda. Então, mas vamos utilizar dos benefícios que esse processo nos causa. Então, um abraço e anote, grife, pesquise e não pare por aí. Dê continuidade ao processo de ensino, né? Fuga de cérebro, né? Commodities, Bovespa, Bolsa de Valores, né? E todo esse mecanismo que o processo de globalização ele veio nos proporcionar, ok? Um abraço, até a próxima!